Olá, queridos alunos, aqui é o Mil na área e a professora Camila falando, e hoje nós não vamos ter uma aula. Hoje eu quero dar dicas para vocês de como estudar nessa quarentena. Olha só o título: Como estudar na quarentena e ter um sucesso nos estudos, e quando toda essa loucura voltar ao normal, toda a nossa vida acadêmica voltar ao normal, você não estar prejudicado, não sair prejudicado nessa história. Esses tempos pediram uma mudança na nossa rotina, né? Nós começamos um semestre e ele foi interrompido logo na metade do primeiro bimestre. De repente a gente entrou em férias, mas tinha acabado, fazia um mês que a gente estava de aula e de repente voltamos para as férias e agora? Então, realmente nós precisamos ficar em casa, né? Não tem outra opção, por enquanto, mais eficiente para o combate do que a gente está vivendo nessa pandemia. Então, como estudar em casa, né? Eu sou a pessoa que mais sou a favor de escola presencial, de faculdade presencial, porque nós precisamos dessa troca, professor-aluno, mas nesse momento, como ficar em casa e estudar, ao mesmo tempo tendo aulas virtuais, tendo videoaulas, tendo aulas online, videoconferência com os seus professores. Então aqui vão algumas dicas. Primeiro, você vai acordar cedo. O cedo não precisa ser 5, 6 da manhã, mas um cedo que renda a sua manhã, que você consiga render. Então 7, 8, mais ou menos esse horário para você tem que acordar. E você vai se vestir, tomar um banho, se vestir, comer, tomar café, como se você estivesse indo para a escola normalmente. Não precisa pôr uniforme, tá? É só para você entender que você tem que levantar, sair da cama, certo? Sair da cama, se trocar, realmente despertar. Você precisa falar isso para o seu cérebro, tá? Porque ele ainda tá de férias, certo? Então, assim, a preguiça, aquele ainda desânimo, ele precisa ser deixado de lado. E com isso você tem que dar informações, até mesmo ambientais, para o seu cérebro, onde ele vai então se despertar. Para isso você tem que acordar, tomar um café da manhã, se trocar, tomar um banho, fazer coisas como se você realmente fosse sair de casa. E aí vem o segundo ponto, olha lá, como se você fosse ir para a escola normalmente. O segundo ponto, você precisa ter na sua casa um ambiente de estudo organizado. O que isso significa? Não é que você vai fazer a reforma no seu quarto, mas ele precisa, de novo, né, o ambiente precisa te dar elementos para que seja interessante você estudar. Interessante você passar ali 2 horas ou até mesmo 3 horas estudando, entendeu? As salas de aula físicas, elas te dão essa condição. O seu cérebro está condicionado a entender que aquilo ali você vai estudar, você vai sentar numa carteira. Então, claro, você não precisa ter uma carteira na sua casa, mas você tem que ter uma mesa, uma poltrona, uma cadeira, onde você vai focar ali os seus estudos. Porque senão, se você for para o sofá, se você ficar na cama, o seu ambiente de estudo, ele não vai te direcionar para isso. O seu cérebro vai ficar mais assim, eu estou descansando, eu não preciso entender tanto isso. Então você precisa dar elementos para o seu cérebro despertar que, olha, sério, agora é hora de estudo, porque ele tem que focar nisso, tá bom? Livre-se das distrações, livre-se de todas as distrações, pelo menos naquele momento que você vai estudar. Então a televisão não pode estar ligada, você vai ter que tirar do Netflix, não tem jeito. Então a televisão desliga, não precisa tirar do quarto, mas de preferência que esse ambiente não tenha essas atrações, tá? Alguns alunos estudam pelo celular e é uma ferramenta maravilhosa, mas você tem que evitar responder a Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Então esses aplicativos, eles precisam estar de preferência silenciados. Quando eu vou estudar, eu silencio todos os grupos e deixo no máximo particular. Quando alguém, geralmente a minha mãe sabe que eu estou estudando, ou algumas outras pessoas, eles me chamam no particular, eu não visualizo, eu vejo que foi mandada mensagem e depois eu respondo. Mas a minha sugestão é que você silencie todos esses atrativos, todas as redes sociais, que você deixe no silencioso pelo menos esse momento. Porque, claro, você vai ouvir o sinal da mensagem, você quer saber quem está te mandando, você às vezes, nossa, eu preciso responder isso rápido, aí você vai quebrar o seu raciocínio. Então, isso
não pode acontecer, tá? Mesmo você estudando pelo celular, você tem que bloquear, tirar todas essas atrações, o que tira a sua atenção, tá? E games também, se tiver videogame, claro, você vai querer jogar, é uma coisa normal, é uma atividade prazerosa e ativa outras áreas do cérebro que dão assim um prazer. Então você vai ter que silenciar também, tirar o videogame, e se o game for no seu celular, silencia, tira, e você tem que ter um pouco de firmeza com isso, de dedicar um tempo, e eu já falo um pouco sobre esse tempo de também entretenimento, mas nesses momentos você precisa focar nos seus estudos, certo? É muito importante que você tenha um ambiente silencioso. Eu até coloquei entre parênteses. Por que silencioso? Porque às vezes você tem aquele vizinho que coloca música alta e você fala, meu Deus, por que ele tá fazendo isso? E vai te distrair. Às vezes você tem um irmão abençoado que fala, nossa, e quer falar com você, que entra no seu quarto quando você está estudando, ou vai para cozinha quando você está na sala, ou vice-versa. Então, você precisa se adequar, de certa maneira, com a rotina da casa. E entra um ponto onde vai ter que existir uma comunicação. Porque se você mora com seus pais, eles também estão fazendo home, eles também vão precisar trabalhar. Os seus irmãos, caso você tenha, eles também estão fazendo atividades. Às vezes você precisa do computador, mas ele também precisa, só roda no computador o que ele precisa fazer, e aí você está no celular, e assim vai. Então, para que tudo dê certo, você também precisa conversar com todos os moradores da casa. Às vezes você não mora com os pais, mas pode morar sozinho, não sei quem está vendo esse vídeo, mas enfim, é importante coordenar as rotinas e deixar claro que aquele momento é o seu momento onde você precisa de silêncio. 1h30, 2 horas, até uma questão de respeito entre os moradores da casa. Então tem que ter esse diálogo entre todos, né? Todo mundo está passando pelo mesmo processo, todo mundo com aula virtual, todo mundo trabalhando em casa. Então, às vezes tem 5, 6 pessoas dentro da casa. Como fazer silêncio? Então, aproveitar o momento onde todo mundo está precisando trabalhar, que aí fica uma coisa homogênea, fica todo mundo em silêncio e assim por diante, e pode ser mais efetivo esse tempo de estudo, certo? Eu geralmente oriento os meus alunos a dedicarem aí 1h30 a 2 horas estudando, focado, tá? Alguns até conseguem um pouco mais, mas eu acredito que 1h30, 2 horas seja o suficiente para você estudar uma matéria, ou uma hora uma matéria, 1 hora outra. Por exemplo, matemática, você precisa fazer mais exercícios, história, geografia, você precisa ler mais, biologia, que são bastantes esquemas de células, de estruturas, então você precisa dedicar às vezes não só lendo, mas voltando numa videoaula, fazendo um esquema, fazendo um desenho para você entender melhor uma célula. Então, por isso 1h30, 2 horas, 1h30 lendo, estudando, meia hora fazendo exercício, corrigindo, mas evitar passar muito desse tempo, tá? Mas eu não estou falando assim no dia, eu estou falando em períodos, porque isso a gente pode colocar período da manhã e 1h30, 2 horas no período da tarde. Então vamos supor que vocês comecem a estudar às 9, 11, 11h30, encerra seu estudo, porque depois você vai ficar cansado, e aí entra o que você precisa. Levantar, fazer um alongamento, tomar uma água, comer uma fruta, às vezes já é a hora do almoço, já ficar para o almoço, fazer alguma outra atividade dentro de casa, ajudar os pais e assim por diante. Então, entre essa 1h30 e 2 horas, não faça nada que não seja os seus estudos, não quebre esse momento. Mas depois disso, não faça nada. A partir da 1h30, 2 horas, acabou, encerrou seu momento de estudo, faça outras coisas. Como eu disse, ajuda no almoço, vai brincar com o cachorro, faz um alongamento, lê um livro, joga um videogame, aí sim, redes sociais. Aí você está liberado até para o seu cérebro descansar, tá? E aí depois que você almoçou, retoma o seu foco. 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, até umas 5, 4h30, 5 horas, 5h30. Porque depois disso fica bem complicado estudar. O seu cérebro já cansou.
mas eu acredito que no período da manhã você estudar por 2 horas e no período da tarde você estudar por 2 horas, você vai ter um rendimento muito bom. Nossa, mas são muitas atividades, são 6 aulas na manhã. Sim, de fato, mas se você aprofundar e não perder o foco, você vai ter um rendimento muito melhor. E aí você vai conseguir administrar, inclusive, todas as atividades. Porque tem atividade que sim, que o professor vai mandar, que demanda mais atenção sua, mas tem atividade que é muito simples, é um exercício, é a leitura de uma página com 2 ou 3 exercícios que você precisa fazer. Então tem momentos, tem matérias, vão ter conteúdos que é fácil, meia hora você resolve, enquanto tem outros que você precisa dedicar mais tempo. Português, fazer uma redação, se dedicar a uma leitura de um livro, você que vai prestar vestibular e precisa manter esses livros. Então, eu não estou falando só de biologia ou ciências, mas estou falando no geral, como você pode aplicar todas essas técnicas em outras disciplinas também, certo? E simples, gente, não deixe acumular, não deixa, amanhã eu faço, mas a sua aula é hoje, faça hoje. Certo? Mas eu preciso sair de manhã, eu vou em algum lugar. Não sei onde você vai, porque nós estamos em quarentena. Mas vamos supor, depois que acabar tudo isso, você pode manter essa mesma rotina. Você pode manter esses mesmos pontos que você vai ter sucesso nos seus estudos. Mas eu tenho esporte, eu tenho isso. Não tem problema. Você pega um outro período, o período da noite, porque de tarde você está se dedicando a outras atividades. Então pega o período da noite, das 8 às 9h30, mais ou menos, para estudar, 10 horas no máximo, estourando, porque você precisa dormir. E aí entra o outro ponto. Quando você estiver assistindo uma videoaula que pode ser o seu professor, ou ele vai te recomendar que você assista, copie os conteúdos das videoaulas, pausa, copia no seu caderno como se você estivesse numa aula normal, dando sequência ao conteúdo. Não deixa, mas quando voltar o professor vai retomar de onde ele parou. Por quê? Senão você vai perder muito tempo e perder conteúdo importante, que muitas vezes está lá no final do ano. Então, para que isso não aconteça, os professores já vão mandando as atividades, as aulas, as videoaulas para vocês assistirem com o conteúdo passado na lousa, então para você escrever no seu caderno mesmo. E uma coisa muito importante, dúvidas. Claro que as dúvidas vão surgir. Isso é uma coisa importantíssima, você tirar as dúvidas com o seu professor. Utilize as ferramentas que você tem. E-mail do professor, que ele sempre disponibiliza, até para mandar um link para você. Plataforma de ensino, muitas vezes as escolas têm. Acessa lá, que todas as atividades estão lá. Às vezes tem um canal para você chamar o professor e tirar uma dúvida de algum exercício, fazer uma correção. Professor, vi certinho, mas a justificativa está boa. Sempre mantenha um bom diálogo com o seu professor. Nós não somos seus inimigos, nós estamos para te ajudar, para servi-los, para ajudar vocês no conhecimento. E utilize também as redes sociais. Rede social, gente, não é só para postar fotos, mas também para tirar dúvidas, para você entrar em contato com o professor. Muitas vezes ele não vai responder naquele exato momento, mas assim que ele retomar, eu tenho certeza que ele vai te responder com o maior prazer, tá bom? E entra sono e descanso, são coisas diferentes, gente. A gente acha, vou dormir, vou descansar. Muitas vezes não, você tem que ter uma qualidade de sono. E aí entra aqui, não adianta você dormir 3 horas da manhã, acordar meio-dia e achar que você vai estar disposto a fazer as atividades propostas naquele dia. Então você também tem que ter uma rotina de sono, onde você dorme, vai depender do seu corpo, tá? É só uma sugestão. Umas 11, meia-noite, mais 7, 8 horas você precisa estar em pé e bem, para todas as atividades e os estudos propostos naquele dia. E descanso, às vezes você dorme, mas você não descansa. Então você tem que ver se o seu sono, sua qualidade de sono está te deixando disposto, animado, com vontade. Muitas vezes, alguns alunos, eles precisam dormir à tarde. Não é só questão de aluno, mas questão de pessoas. Tem que ter pelo menos uma meia hora, 1 hora de sono durante a tarde ou algum período do dia, além da noite normal. Normal, isso você pode fazer. Nesse período que eu falei, de 1h30, 2 horas de estudo, você pode colocar assim 1 hora, meia hora de sono, tá? De descanso, de cochilo, entre aspas, né? Mas não adianta você trocar o dia pela noite. Mas eu estudo melhor de noite.
É muito perigoso isso. Então você tem que manter uma rotina de sono e uma rotina também de descanso. Às vezes descansar não é dormir, é fazer nada, é sentar, é conversar, é dialogar. E às vezes esse descanso inclui você não utilizar nenhuma tela, nem computador, nem celular, nem videogame, nem televisão, nada. Mas às vezes ler um livro, conversar com as pessoas da sua própria casa, passear com o cachorro, não sei, aí depende, mas muitas vezes esse descanso que você precisa dar para o seu cérebro, ele está relacionado a você sair da frente de uma tela, ok? Eu espero que essas dicas tenham ajudado. Compartilhe com outras pessoas, tá? Porque isso aqui não é só para quem está no ensino médio, fundamental, isso pode ser usado para quem está na faculdade, esses pontos de estudos, também de rotina, né? Eu vou fazer uma outra aula e depois eu vou compartilhar com vocês sobre como estudar, aí sim, como tornar o seu estudo eficiente. Aqui eu estou falando um pouco mais sobre a rotina do seu dia a dia, de como ela pode mudar ou ser ajustada para render o seu estudo, ou para você se ajustar nessa nova realidade. Mas como estudar, eu vou fazer uma outra aula para te ajudar e dar técnicas para você de como você pode estudar e ser eficiente nesse conteúdo, seja matemática, seja história, geografia, humanas, biológicas, não importa, ok? Muito obrigada e até a próxima aula!